Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois em instantes refletiremos algo da palavra de Deus para a nossa edificação. Te esperamos! Olá, graças e paz, voltamos. Graças e paz. E hoje nós temos um tema que é os campos estão brancos. E o nosso texto de hoje está em João, capítulo 4, versículo de 31 a 36. Acompanhe comigo. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém trouxe algo para o mestre comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem ainda que faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Amém. Amém. Então nós estamos aí, Israel, diante de um texto, né? Vemos nesse texto Jesus vivendo uma questão da sua missão, da sua missão como Messias, como o Cristo. Uma situação que acontece, né, dentro de um contexto, né, esse capítulo tem a história de uma mulher chamada, não tem o nome dela especificamente, mas chama a mulher samaritana porque ela é de Samaria, né? Está lá em João 4, né, no início, nós vemos aqui a parte final. Então, essa história é interessante, muito interessante, pois começa usando uma palavra no início do capítulo, lá no versículo 4, era necessário. Então o texto diz que era necessário Jesus passar por aquela cidade, né? Então ele tinha um propósito muito lindo. Então Jesus começa com tudo isso, depois de todo esse contexto que muitos conhecem, a história da mulher samaritana. Jesus começa a colocar para fora o que estava em seu sentimento, no seu coração, a despejar os seus sonhos, o seu coração, a sua paixão sobre a vida dos seus discípulos. Ele tinha algo a ensinar. Ele havia acabado de ter esse encontro maravilhoso aí com a mulher samaritana e se mostrou como modelo vivo de uma grande revolução de salvação na vida daquela mulher. Aleluia. Então, dentro desse contexto todo, os discípulos chegaram preocupados, né? Como nós já lemos, eles estão preocupados com algo, né, de uma necessidade, é claro, com toda certeza, né? Estão preocupados com Jesus também, porque Jesus ficou ali naquele lugar, né, junto a um poço, e falou para eles: vão comprar comida, né? E eles foram até a cidade e tudo mais. E ao voltar, eles estavam com uma preocupação. Eles chegaram diante de Jesus preocupados, né? Pois ele deveria estar com fome, faminto. E o que os discípulos falaram para Jesus? Mestre, coma. Pois ele, né, estava ali com um bom tempo, no horário de almoço, né? E Jesus dá uma resposta que surpreende a todos naquele momento. Uma resposta que surpreende até você, a mim, a todos nós, né? Ele, como ele fazia sempre, ele dá uma resposta assim interessante. Ele fala: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Não conheces, né? Então hoje nós vamos ver aqui dentro desse texto o que a vida de Jesus nos ensina com tudo aqui que nós, né, iremos ser ministrados. Primeiro ponto. O primeiro tópico que nós temos para compartilhar com os irmãos hoje é fazer a vontade de Deus. A gente tem que entender que naquele tempo era algo novo que estava acontecendo com os discípulos, né, pastor? Hoje nós temos a Bíblia, nós temos o pastor, a pastora aqui, se quiser tirar alguma dúvida, mas o que estava acontecendo com os discípulos era algo novo. Então Jesus, ele pegava os exemplos físicos para transformar numa realidade espiritual. Então, ele faz uma comparação com a comida. O que seria a comida? A comida era algo importante, porque como o senhor falou, eles estavam em viagem e era o horário do almoço, ele tinha que se alimentar. Então, o que ele quer passar para os discípulos é que ele tinha
algo mais importante para fazer do que alimentar o corpo, que era alimentar a alma dele. E nós temos uma tendência de olhar tudo para o lado natural. Nós não conseguimos olhar para o lado espiritual. Jesus está passando isso. A partir do momento que você faz a obra de Deus, que você vai evangelizar, que você fala da palavra de Deus, você está alimentando o seu espírito. Porque o seu espírito é como se fosse o seu corpo natural. Se você deixar de comer, você vai emagrecer e ficar fraco. Assim somos nós também espiritualmente. Nós temos que alimentar o nosso espírito. Mas como é que nós alimentamos o nosso espírito? Fazendo a obra de Deus, evangelizando, levando a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E nós temos algo muito poderoso que Deus deixou para nós aqui nessa terra, que é o Evangelho da salvação. É o Evangelho que salva as pessoas dos seus pecados, é o Evangelho que salva a pessoa da condenação eterna. Assim como essa mulher samaritana, ela tinha um pecado, ela tinha algo muito, assim, que entristecia ela, que deixava ela, naquela cidade, ela era humilhada, ela tinha vergonha, e aí Jesus fez uma transformação nela. Ele levou a palavra de Deus para ela, deu a ela a salvação, e isso transformou ela, tanto espiritualmente como fisicamente. Ela ficou alegre e levou essa palavra para a cidade inteira. E no nosso segundo tópico, nós temos... Então, antes de nós entrarmos no segundo tópico, uma coisa que me chama muita atenção é que você falou algo assim, que a nossa tendência é sempre olhar, né, pelo natural. Então, a preocupação dos discípulos naquele momento é pensar a partir da sua necessidade. E olha, eu vi uma vez um pastor que ele disse que quem faz a gente pensar a vida a partir das nossas necessidades para se tornar talvez uma pessoa que de fato desejamos ser, foi o diabo que veio com essa mensagem. Nunca foi Jesus. Eu ouvi isso num pastor, achei muito interessante. Então Deus colocou em nós um fruto, né? Um fruto para pensarmos o propósito dele, mas a gente já está se alimentando do fruto, né? Então, em vez de sermos uma pessoa que frutifica, muitas vezes nós nos tornamos comedores do fruto, porque sempre pensamos na nossa própria necessidade, né? E Jesus, nesse momento aqui, ele está pensando em outra necessidade, ele está pensando no poder, né, do Evangelho, que nós não podemos nos envergonhar de falar, né? Os discípulos talvez estavam precisando ouvir isso, né? Então, a segunda coisa que Jesus fala além de ter que fazer a vontade do Pai, nós precisamos fazer a vontade. Qual é a vontade de Deus? Você sabe? É realizar a obra dele. Foi o que Jesus veio fazer, né? Então, Jesus está nos ensinando a fazer a vontade do Pai e também, nesse segundo ponto, a realizar a obra de Deus. Jesus afirma: os campos estão brancos para serem colhidos. Então, a colheita está pronta. É isso que ele está afirmando para os seus discípulos. A colheita está pronta. E se queremos ser um instrumento de Deus na nossa geração, devemos realizar a obra de Deus. Da mesma forma que Jesus diz aos discípulos, ele está dizendo a cada um de nós: olha, vocês falam que ainda está faltando muito tempo. Ah, não é hora, né? Tem 4 meses para colher. Jesus faz uma comparação da colheita, mas ele não está falando de fato sobre colheita. Ele está trazendo uma realidade física, como nós já falamos aqui, né? Para expressar, ensinar aos discípulos uma realidade espiritual. Então vocês estão dizendo aí que falta muito tempo. Em outras palavras, parece que vocês nunca estão prontos. Jesus está falando isso para os discípulos e fala para nós, né? E no dia que talvez alguém orar por você, ore por mim, né? No dia que alguém encher de óleo a sua cabeça, colocar a mão sobre a sua cabeça, no dia em que terminar aí o 40º curso de evangelista, de teologia, aí a pessoa vai dizer: agora eu estou formado, estou pronto, agora eu posso ir. Sabe, na verdade, nunca nos sentiremos preparados, prontos de forma alguma, né? Sabe que estaremos prontos, Israel? Nunca. Nunca. Jesus está ensinando que o momento é agora, não precisa estar pronto, né? E esse é o nosso tempo, esse é o tempo da nossa oportunidade, é o seu tempo, é o nosso tempo, esse é o tempo de fazermos a obra de Deus. É isso que ele está falando: olha, a minha vontade de comida espiritual é fazer a vontade de Deus e concluir, terminar a obra de Deus. Então, através de Cristo, nós temos um exemplo lindo de como devemos atender ao chamado de Deus para realizarmos a sua obra. E não é dentro da igreja das 4 paredes. Não é. É lá no campo, é na faculdade, é dentro do prédio, não é dentro do prédio da igreja, é dentro da sua casa, na sua família, dentro da sua empresa, na escola.
Então Jesus, sedento e faminto ali, ele está afirmando que a sua prioridade, olha só, o seu interesse, o seu desespero e a sua paixão pelo encargo é por uma comida de ordem espiritual. Então ele faz a comparação, ele fala para eles, vocês estão dizendo que falta tanto tempo, né? Ele está falando de um outro tipo de comida. Não é de realização ou satisfação pessoal apenas, como muitos buscam hoje na igreja. Eu vou para a igreja para me realizar, para me satisfazer pessoalmente. E Jesus está falando, olha, a comida que eu quero, a comida que eu quero comer, a comida que realmente me interessa, ela é de ordem espiritual. É que nós possamos realizar a obra de Deus, fazer a missão de Deus, porque Deus nos deu um propósito, né? Eu pregando até falei que numa historinha que eu vi um pastor contando, Israel, que quando Jesus chegou no céu, os anjos estavam preocupados. Jesus chegou lá e aí falaram para ele, e aí Jesus, e agora quem é que vai pregar? Quem é que vai evangelizar? Quem é que vai realizar a tua obra, Jesus? Jesus falou, eu deixei um grupo lá, eu deixei um grupo forte lá, mas eles são difíceis, eles são complicados, eles são ruins. Jesus falou, sabe o quê? Eu confio neles. Aleluia. Amém. Porque os anjos gostariam de evangelizar, mas essa missão foi deixada para nós falarmos, para nós cumprirmos a obra do Senhor. Então ele está falando de uma comida, Jesus está nos instigando, né? Para esse também que seja o nosso desespero, que seja o seu e o meu, né? A nossa paixão, ou seja, realizar a obra de Deus, né? E o terceiro ponto, Israel, levante os olhos, né? E veja os campos. Levante os olhos, né? Quando Jesus fala levante os olhos, nós vamos pensar naturalmente o que é levantar o olho, olhar, mas não, ele está falando algo espiritual, né? Foi como aconteceu com a mulher samaritana que o senhor colocou agora há pouco, né? Que foi algo tão transformador na vida dela que ela teve que passar isso para outras pessoas, que ela foi até a cidade dela e espalhou. Ela não teve vergonha, não se envergonhou de levar a palavra. Ela foi até a cidade e espalhou as boas novas, espalhou que ela teve um contato com Jesus Cristo, que ela foi curada. E após esse momento, Jesus ele fala para os seus discípulos, ele começa a falar para os seus discípulos que eles têm que olhar para frente, que eles têm que ter uma multidão, que a colheita já começou. Voltando um pouquinho atrás, que nem o senhor falou, esse é o momento. A gente não pode dar desculpa. Que desculpa que nós vamos dar para algo que nós temos que fazer? Assim como Jesus transformou a minha vida, eu tenho que passar para outras pessoas também. E o Jesus, ele quer dar a alegria que você foi transformado, ele quer também que você sinta a alegria daquela outra pessoa também. Verdade. Que nós lemos no texto lá em cima, ele quer que nós conheça a alegria de um plantador de sementes e a alegria de um lavrador, de um ceifador de almas. Assim como aquela mulher samaritana, todos nós temos uma história, todos nós temos um encontro com Jesus. E existem muitas possibilidades de você falar de Jesus. Aquela mulher, ela pensou que foi por acaso que ela encontrou Jesus, mas não foi. Jesus, ele tinha que passar lá naquele momento. Era necessário. Era necessário salvar aquela mulher. É verdade. Porque já estava no plano de Jesus a salvação daquela mulher. E muitas vezes a gente se distrai com nossos próprios problemas. A gente acha que nossos problemas são maiores que o problema dos outros e não fazemos aquilo que Deus nos ordenou fazer, que é levar a salvação para outras pessoas. E em Mateus 9:37 fala que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos chamados para ser esses poucos trabalhadores. Amém. Foi que nem o senhor falou, né? Quando Jesus chegou lá, eu deixei aquele povo lá para espalhar o evangelho para essas pessoas. Uhum. Então, para nós concluirmos aqui, aquele coração faminto, sedento, que deixa de comer e beber por conta da paixão que ele tinha pela colheita, está perguntando e continua perguntando: onde estão os trabalhadores? Aonde estão os meus trabalhadores? Ele inclusive fala no texto lá de Mateus 9:37, ore para que apareça, para que tenha mais trabalhadores, né? Porque a seara é grande, a colheita é muito grande, precisa de muitos trabalhadores. Então, Jesus fala o tempo inteiro em sua conversa aqui, Israel, com a mulher samaritana, sobre água, e fala com os discípulos sobre comida, né? O discípulo, inclusive,
voltam, né, lá da cidade, trazendo comida, eles encontram Jesus terminando de falar com a mulher está saindo, eles estão chegando, né, e tudo, aí eles não entendem muito aquela conversa. O fato é que a mulher vai para a cidade e depois ela volta com uma multidão. Os discípulos foram para a cidade e voltou só com comida. Não voltou com mais nada. Não voltou com uma vida sequer. Tem gente que sai e entra da igreja todo dia, vai e volta, e não volta com nada e só busca a sua própria satisfação. Jesus está falando, olha, abre os teus olhos. Erga os olhos, enxergue. Porque olha a multidão que essa mulher está trazendo e ela não precisou estar preparada, não. Ela só teve um encontro poderoso com o Senhor Jesus. Ela não precisou de um púlpito. Não precisou de um curso de teologia. Igreja, não precisou de nada disso. Então, ninguém vê Jesus comendo, bebendo, mas o fato é que ele não comeu uma refeição sequer e nem bebeu nenhuma água. Por quê? Porque a fome de Jesus é a sua e é a minha, nossa resposta. O almoço que satisfaz a fome de Jesus é a nossa entrega. É a sua entrega, é a única forma de você e eu entregarmos um prato de comida para satisfazer, para trazer satisfação para Jesus, é ir até Ele e dizer, aqui está o obreiro, aqui está o trabalhador, aqui está o ceifeiro. Então a samaritana ela foi muito firme nessa questão. A samaritana é a nossa inspiração nesse texto, né? Aleluia. Ela é um exemplo fantástico de como compartilhar com os outros o que Cristo fez em nossas vidas. Então ela não precisava ser uma ministra da igreja para compartilhar Cristo, o seu passado não importava mais, de forma alguma. Foi sua história de encontro e crença em Jesus que qualificou aquela mulher para levar outros a Ele, né? Então, em finalzinho do capítulo 4 de João, versículos 39 a 42, vemos que muitos do vilarejo daquela cidade, aquela Sicar, naquela cidade samaritana, eles colocaram sua fé em Jesus porque aquela mulher os levou a ver e ouvir por si mesmos. Eles falaram para ele assim, agora não é pelo que você falou que nós cremos, mas é pelo que nós vimos. Cara, que coisa interessante, né? Então, que essa palavra fale ao seu coração, não fique preso apenas à sua própria necessidade, mas saiba qual é a vontade do Pai, que você precisa fazer a vontade do Pai. Saiba que você precisa realizar a obra de Deus. Saiba que você precisa abrir os olhos e enxergar, porque talvez tenha alguém dentro da sua própria casa que precisa de salvação. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra oportuna deste tempo. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, continua falando. Eu abençoo, Pai, cada lar, cada família nesse momento e que essa palavra, Pai, seja uma inspiração, seja, Pai, um momento, Pai, que vai nos trazer de volta ao Teu plano, ao Teu propósito, meu Deus, que vai nos inspirar a falar do Teu amor, a cumprir, a fazer a Tua vontade, a cumprir e realizar a Tua obra. Tira toda a cegueira espiritual, abre os nossos olhos e que nós possamos, ó Pai, ser a satisfação de Jesus com a nossa atitude de levar aquilo que Jesus deseja no seu coração. Nós oramos e abençoamos cada lar, cada família, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima Palavra Oportuna.